Boa noite, Dona Rosa. Boa noite, queridos. Vamos iniciar mais um encontro santo hoje, mais uma aula, mais aprendizados, mais chaves, como eu estava falando, que leitura, né? Quem teve a oportunidade de ler esses 2, 3 subcapítulos que a gente vai discutir hoje, vai ampliar hoje, tenho certeza que ficou maravilhado com a riqueza desse ensinamento. Jesus traz, né, no medo e conflito, nesse subcapítulo, e no causa e efeito, ele nos mostra exatamente aonde que ele atua, aonde que nós devemos atuar, que tipo de criação provém do medo. Ele especifica, ele nos traz muito detalhado os caminhos a seguir. Então, aqui estamos para ouvir, para aprender, porque não tem outro caminho. A verdade, ela é um caminho só. Eu não estou falando na forma como é colocado, mas na intenção e na vibração que ela traz. Ela é só um caminho. O medo não é o nosso caminho. O medo, ele é um intruso dentro da nossa mente. Ele é um boicotador. E a gente precisa identificá-lo. A gente precisa identificar a forma como ele se constrói, né? A forma que ele toma, para aí então a gente poder escolher abandoná-lo, tirar a nossa valia, a nossa crença, a nossa aceitação do que ele traz. Enquanto a gente não reconhecer e não olhar por esse caminho de perto, a gente continua escravo. Escravo de um condicionamento que ele nos impõe. Escravo dos ditames que ele traz, e ele traz a todo instante. Por isso é tão importante a nossa disponibilidade de estar aqui para mudar essa rota, né, que a nossa mente ego quer tomar, para retomar esse poder, para retomar essa liberdade de escolha novamente. Então, obrigada por estarmos aqui unidos nesse propósito tão verdadeiro. E quando estamos reunidos, né, um ou mais em nome dele, em nome do amor, ele se faz presente, ele traz, ele tem nos trazido muito nos nossos encontros. As nossas aulas estão riquíssimas. Eu tenho recebido feedback de pessoas que estão acompanhando online, né, que não conseguem estar aqui ao vivo, mensagens com frequência, né, das pessoas dizendo: Camila, que legal essa aula, quanta chave veio, e agradecendo, né, por esse canal que ele está tendo, né, através do Encontro Santo e nós todos aqui. Então, tá rico e a gente tem que tirar proveito disso, porque o universo nos mostra os caminhos, sim. Ele explica quando a gente se abre para buscar. No subcapítulo Medo e Conflito, eu quero ler algumas partes, como a gente sempre faz. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque tem partes tão ricas que a gente não quer tirar uma palavra, a gente não quer deixar uma frase fora, para a gente poder abranger o máximo, né? Com cada parte que ele traz aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela. Para quem ainda não tem o livro, estou aqui no primeiro parágrafo e é aqui que a gente vai começar. Vamos lá. Medo e conflito. Além do medo, ele traz um aspecto do medo, o conflito,
que tanto sentimos, e às vezes não sabemos por quê, de onde ele vem, o que fazemos com ele, né? Hoje a gente vai ter a explicação. Primeiro parágrafo. Ficar com medo, vou sublinhar aqui. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto a minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Então a gente vai frase por frase aqui. A primeira, ele diz que ficar com medo parece ser involuntário, algo além do nosso próprio controle. Mas ele disse que não, que temos total controle. Interessante, né, gente? Interessante porque os nossos pensamentos são um turbilhão, são inúmeros, e a gente não sabe nem de onde eles vêm. O porquê que eles surgem. Isso que muitas vezes a gente está preso, o nosso ser, ele está preso, ou seja, associado com o pensamento. Alguns de nós ainda vivemos essa situação, onde o nosso pensamento, a gente se identifica com o nosso pensamento, a gente ainda não se vê como algo além do pensamento, como um ser que analisa o que pensa. Muitas vezes o pensamento que nos comanda. Às vezes entra um pensamento ruim e nos leva e nos carrega em cenários ruins, cenários de preocupação, geralmente de medo, geralmente destrutivos, e tu vai sentindo tudo aquilo, e parece que você não tem força de dizer assim, não, eu vou parar com isso, eu não sou isso, isso não me pertence. Muitos de nós ainda estamos muito condicionados a se identificar mesmo com o pensamento. Então, o pensamento e eu somos a mesma coisa. Alguns de nós já conseguem ter um pouco mais de consciência e entender que certos pensamentos que chegam falam, opa, isso não é um bom pensamento. Isso que eu pensei agora não é legal. E analisar um pouco de fora e perceber a mente pensando, levando num cenário catastrófico, daqui a pouco tu percebe aquilo, tu fala, não, isso é medo, deixa eu voltar aqui, deixa eu centrar no presente, deixa... Então, isso é um processo que aos poucos a gente vai desenvolvendo. Mas a gente está tão desempoderado, tão distraído do que se passa na nossa mente, que a gente acha que a gente não tem controle nenhum dos nossos pensamentos. A gente acredita no oposto do que Jesus colocou aqui. Que a gente tem controle sobre os pensamentos e que os atos construtivos devem ser involuntários, ou seja, só mesmo a intenção amorosa, a vontade amorosa através dos pensamentos que iniciam e depois nas ações se manifestam, devem ser involuntários. Todo medo é voluntário. Aí ele traz aqui a sequência disso. Olha só o que ele fala, importantíssimo. O meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto a minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. Então, o que a gente faz? O que o ego faz conosco? O medo vem, né, na forma de um julgamento, numa relação, ele te traz um bloqueio. Tu julgou.
né? Um irmão, uma situação, tu julgou, tu está ali em estado de defesa. O que que a gente se preocupa em fazer? A gente não se preocupa em olhar o que gerou aquele conflito, o que está gerando aquele meu estado emocional deturpado. A gente não olha para o pensamento que está presente na nossa mente. A gente olha primeiro, ele projeta, não é mesmo? Primeiro a culpa é do outro, então ele já dissocia tudo de você. O ego já faz com que tu fala assim, não tem nada a ver contigo, é o fulano, o problema aqui é o fulano. Então ele já te mantém, te mantém inconsciente do pensamento que tu está carregando aqui. Ele coloca o teu foco todo no outro, em querer mudar o outro, em querer tudo que a gente faz quando tem um conflito. A gente quer convencer o outro, a gente quer mudar o outro, a gente quer agir na situação, a gente começa a tentar achar forma, achar defesa e justificar, a gente começa a agir em prol de uma justificativa pela nossa emoção, pela nossa raiva, como se a gente quisesse tirar, num movimento inconsciente, tirar isso tudo de nós. Então, a gente tenta tomar conta de tudo o que não tem importância, que é mudar o outro, tentar convencer, arrumar a situação por nós mesmos ali, desesperado, tentando achar a solução, o que é melhor, o que é pior, e liga e pergunta para todo mundo qual é a opinião, e a gente tenta fazer isso, o que não tem importância, ou seja, a gente atua no efeito, aonde não tem nada ali. E aonde tem importância, que é onde a gente tem que pedir a atuação, a orientação do Espírito Santo, a orientação de Jesus, que é no pensamento que está gerando todo esse conflito, o meu pensamento. Eu não peço. Eu não vou ali. Ali fica ali, porque eu não quero olhar para aquele pensamento. Porque eu tenho medo da punição, tem algo no nosso subconsciente que a gente não pode pensar negativamente ou pensar coisas ruins. Tem essa crença de que temos um julgamento de Deus, de que pensar ruim é pecado, e isso traz condenação, isso traz. Então, tu quer tirar isso tudo de ti, tu quer jogar tudo para o outro, e tu quer justificar de todas as formas que aquele sentimento, aquela raiva, aquela frustração, aquele medo é justificado pelo outro. E você tenta, pelos seus meios, controlar o efeito disso, aonde não vai nada acontecer. Então, olha o que ele fala. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. Então, ele fala o seguinte, o que não tem importância, ou seja, como a situação vai se resolver, outra, né, que isso não tem importância, que isso é um efeito, tá? Ele não trabalha no efeito, ele trabalha na causa, então, como que a situação vai se resolver, se o outro está certo ou errado, como que aquele conflito vai ser resolvido, vamos colocar assim, isso ele controla. O meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância. Então, é o que a gente falou na última aula. Os meios eu cuido. Eu controlo. Única coisa que eu não posso controlar é quando tu escolhe pelo medo na tua mente. Ali eu não posso entrar. A partir do momento que tu escolhe continuar inconsciente, continuar atuando na projeção, não olhar para o teu pensamento, não olhar para o julgamento que está ali dentro, entrar no altar, entrar para dentro da tua mente e ver o pensamento que está ali. Eu penso que o irmão é ingrato, eu penso que o irmão é provalecido, eu penso que o irmão é... Enfim, enquanto você não entrar ali e não pedir a cura dessa percepção que saiu daqui, não importa o que o outro trouxe de novo, o que importa é o filtro que eu escolho validar, é a verdade que eu escolho, tipo assim, o que eu estou escolhendo aceitar como verdadeiro na vida, é o que sai de mim.
Enquanto eu não acordar para isso, eu não vou atuar na causa. E eu vou desperdiçar meu tempo com coisas que não têm a menor importância, que é o efeito aqui. O medo não pode ser controlado por mim. Isso é muito importante, tá, gente? A gente entender. Isso é uma chave muito importante, porque a gente faz o oposto. A gente nunca olha para o nosso padrão, ou seja, tem uma vontade muito grande nossa de projetar, o ego, ele quer muito projetar para o outro, e a gente vai ter que fazer uma força contrária. A luz vai ter que entrar, nem que seja uma brechinha. Pera que eu já sei que não é nada com o outro, é tudo comigo, deixa eu ver o que eu faço aqui, deixa eu me ajeitar. Né? Às vezes não pode ser imediato, enquanto tu estás vivendo aquele conflito, mas a luz depois entra e você entra no teu processo, não tem problema. O importante é tu voltar para dentro, aonde o medo está, aonde a escolha está sendo feita, é você. E aí você vai retomando o controle da tua mente, que hoje passa tão despercebido o que você pensa. O que a gente faz está muito na nossa visão, o que a gente faz, a ação, mas o que a gente pensa está totalmente, não precisa, a gente acha que, a gente prefere assim, Jesus fala que a gente prefere dar só atenção para o que a gente faz, e não muito porque a gente pensa, achando que é o que a gente faz que faz a diferença, porque na verdade o ego quer continuar nos distraindo e não e nos mantermos inconsciente de onde reside a nossa força. Na verdade é uma escolha que fazemos, mesmo a nível inconsciente. E a gente precisa ter consciência disso para retomar esse poder de escolha. Espera aí, tem pensamento errado aqui, em mim. Se tá esse conflito todo aqui, eu estou escolhendo o filtro do conflito, eu estou vibrando nisso, eu estou validando isso. Se aquilo, se doeu, né, tem um ditado que diz, doeu, abraça que é teu. Se a projeção do que o outro trouxe te feriu e fez tu projetar da mesma forma, tem a tua parte nisso. A tua parte, que é a única que tu pode fazer por ti, e a única coisa que você pode fazer pelo mundo é a tua parte para ti. Você não atua em mais ninguém. Entenda isso. Quando a gente tentar querer ensinar alguém alguma coisa, ou convencer, ou mudar, você só atua para você e não tem coisa melhor que você possa fazer para o mundo do que parar de projetar a tua sombra. Né? Tem um filósofo que falou isso, né? Se alguém sabe, até diz, eu li que a melhor coisa que a gente pode fazer para o mundo é parar de projetar a nossa sombra. E deu. É o que Jesus está falando aqui. O que tem importância é onde eu quero que tu atue, não onde não tem importância. Onde não tem importância, como que se soluciona? Eu cuido. Pode deixar. Vai lá para tua mente que o resto é comigo. Olha a ajuda que temos. Para a gente ser luz, para a gente viver em paz, para a gente entender a realidade que nos habita, para a gente trazer, né, os efeitos de uma mente abundante, abundante de pensamentos abundantes. Agora é o processo que temos que parar de projetar para começar a olhar para a nossa mente. E o curso em milagres, ele é uma ferramenta fantástica porque ele não vai mais deixar você sentado naquela poltrona que você está acostumado, que você senta há anos, de justificar tudo que te passa, botando a culpa no outro. Ele vai fazer tu sair dessa poltrona na marra. Porque tu vai estudar, tu vai entender que isso é real, tu vai ter luz e tu não vai conseguir mais voltar atrás. E sair dessa poltrona que a gente está tão confortável, né? Há tanto tempo, requer um esforço, mas requer principalmente uma coisa: disponibilidade.
O que que é a disponibilidade que Jesus fala aqui? Disponibilidade de mudar a mente, aonde o único lugar onde ele pode atuar. Não é disponibilidade para mudar comportamento. Disponibilidade envolve eu querer abrir mão das minhas certezas, do meu julgamento, porque vocês podem ter certeza, vocês vão se analisar. Tem verdade que tu consolidou aí para ti, que certo irmão é de certa forma, e para ti conseguir abrir mão daquilo e entregar para o Espírito Santo e dizer assim: muda isso. Às vezes vai levar um tempo, porque a gente não vai dar a disponibilidade. Porque aquilo vai gerar um conflito de início, tipo, não, isso foi a experiência que eu tive com aquele irmão. Essa experiência me provou que ele é assim. E até o Espírito Santo te trazer uma nova experiência, que é o que ele quer fazer, fazendo tu largar o passado, né? Isso a gente vai estudar também, abrir mão dos julgamentos do passado em prol de uma experiência passada, ele quer que tu aprenda a abrir mão disso, para ele te mostrar uma nova, com ele atuando no teu momento presente, junto com o irmão. Então, isso tudo envolve disponibilidade. Então, aqui, seguindo no parágrafo 1, o medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. Então, não adianta tu estar lá desesperada, né? No efeito do que tu já criou aqui, tá? Isso acontece muito, a gente vai entender na nossa experiência. Você tá lá com medo, num conflito, e tu querer assim, ai meu Jesus, aí o que que a gente faz? Ai Jesus, me ajuda aqui, faz com que essa situação se resolva. Ai Jesus, eu quero que tu, qual é a nossa oração? Né? Eu quero que tu entre aqui e faça essa pessoa entender. Ai Jesus, eu quero que tu venha aqui enfim, a gente chama ele aonde ele já não pode atuar no efeito do que tu já escolheu. E a gente vai entender isso no próximo subcapítulo, a lei de causa e efeito. Ele não pode interferir no efeito de um pensamento criado. Tu criou um pensamento equivocado, um pensamento de medo, ele vai ter efeito na tua vida. Não tem como Jesus chegar lá e, eu vou tirar o efeito disso. Não, não, porque ele vai deturpar a criação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que eu quero que a gente entenda agora é que ele não pode, depois que você escolher, o efeito ele vai vir. Só que ele tem uma saída para isso. Quando eu estou experienciando os efeitos, é onde entra o exercício da disponibilidade de olhar para o meu pensamento. O que criou aquilo ali? É a minha oportunidade de expiação, conforme a última aula. De eu chegar e olhar e entregar e ter a disponibilidade. Porque, gente, exige uma força, uma luz interior, já nos pede uma luz interior muito forte e grande para dizer assim, ó, eu não quero mais projetar, ou seja, eu não quero mais culpar o irmão, eu quero olhar para minha mente. E isso já é um grande movimento espiritual. Aceitar a expiação para nós mesmos, ou seja, aceitar que a projeção é uma ilusão e que a verdade reside na cura da nossa percepção, em desfazer esse erro que a gente percebe o outro separado, que a gente percebe o outro como culpado, e aceitar isso é a nossa única responsabilidade. Então a expiação, ela está acessível para nós o tempo inteiro, tanto quando a gente vai, se a gente for fazer, na verdade, a escolha, certo? Obviamente que a gente não precisa de expiação. Quando a gente decide pelo amor, faz a escolha e o pensamento de amor, isso é real. É o que ele fala. Isso você mantém. Isso é real. Tudo que vem do amor de Deus é o que tem realidade. É o que é compartilhado, é o que expande, é que, né, frutifica. Agora, quando você cria um pensamento isolado no medo,
e dali você criou já esse pensamento, essa intenção já foi colocada e você já expressou essa vontade equivocada, ela vai ter o efeito. Só que no efeito, ao invés, de novo, de eu ficar pedindo para controlar e tentar agir no controle daquele efeito, como que eu resolvo, como que eu faço, eu tenho que ir para a expiação. Eu tenho que ir para a minha mente e deixar as coisas, como que vai se resolver, o que, por ele. Ele controla aquilo ali. Ele só não controla o poder do nosso pensamento, o poder da nossa escolha. O medo, ele pode ser autocontrolado, e é isso que ele quer nos ensinar. Se eu ensinar para vocês o que é falso e o que é verdadeiro, vocês vão poder escolher. Se vocês aprenderem comigo o que é falso e o que é verdadeiro, lembra? Eu já falei isso. Ele nos tira da perspectiva do certo e do errado. Porque a perspectiva do que é certo e o que é errado, ele está muito enraizado nas nossas experiências condicionadas. Experiências inconscientes. A gente precisa entregar o que é verdadeiro para nós, essa crença do que é verdadeiro, que eu acredito que é verdadeiro. É isso que ele vai purificar, é isso que ele vai restaurar. Então, ele vai te ensinar que muita coisa que você achava que é certo representa algo falso. Representa o ego. Ele, olha, é maravilhoso como ele age te mostrando, olha, isso que você achava que era o certo e você julgou lá e você fez porque era certo, isso é falso. E a partir do momento que a gente identifica e reconhece o falso, aí sim a escolha, a mente cria no verdadeiro. A intenção desse curso não é fazer entrar e fazer um milagre assim, ó. Ai, meu Deus, entra aqui, pega a minha mente, que a vontade é essa, né, gente? Quem não tem, levanta a mão. De chegar e falar assim, Jesus, pega a minha mente e bota onde ela é. Não tem um milagre assim, onde tu pega a minha mente e leva para onde ela tem que estar. Esse curso é para nos ensinar, não, eu quero te ensinar o que é falso, o que é verdadeiro, e você vai poder exercitar o teu poder em prol da vontade de Deus, que é a tua vontade, em prol do reino, em prol das coisas maravilhosas que Deus criou, em prol do amor. E como que a gente vai fazer isso? Eu preciso identificar as escolhas falsas que você está fazendo, as criações equivocadas, que é como ele coloca aí. Você precisa ter autocontrole, você precisa ter controle desse medo. Eu não consigo interferir no medo. Você criou um pensamento equivocado, você vive o efeito. Não adianta, não tem como mudar. Lei de causa e efeito é a lei mais fundamental que existe nessa vida. Não, isso é lei. Não tem como a gente escapar. Bom, eu já falei, aí ele vem aqui para o parágrafo 2, que é um que eu também quero ler, tá? E ele fala o seguinte: eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Eu já falei aqui sobre a confusão de níveis, né? A gente já discutiu isso na aula 3. Confusão de níveis é o seguinte: é o problema acontecer a nível da minha percepção, é o problema acontecer na minha mente e eu querer corrigir aqui no nível do efeito, na minha experiência, na parte física, material. Então, sempre que a gente tem um problema que foi criado pela mente, que sempre é, mas a gente tenta resolver ele. Ah, então eu vou mudar esse copo daqui para cá. Pronto. Quando a gente quer atuar aqui, isso não vai adiantar em nada. A situação recorre, a situação volta. Não houve cura alguma. Né? Continuamos iludidos, continuamos acreditando no que é falso, continuamos acreditando no ego. Aí ele nos dá um grande conselho aqui.
Não desculparias um comportamento insano da tua parte dizendo que não pudeste evitá-lo. Então, assim, deixa eu continuar na 3 porque vai dar mais sentido. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas. Porque é só nesse nível que tu pode exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Fantástico, né, gente? Ele simplesmente nos fala: para de não olhar para o que acontece dentro da tua mente. Porque assim, o que a gente faz é tão evidente para nós, né? O nosso comportamento está no nosso escopo, na nossa atenção, porque é o que está aqui fora. Então a gente, quando faz um comportamento errado, a gente sabe e sabe que poderia ter evitado. É o que ele diz. Quando tu tem um comportamento errado, você sabe. E por que que você não tem a mesma vigilância? Por que que você não olha para os pensamentos que estão aí dentro da tua mente? Tu acha que eles não têm poder algum? Tu acha que eles são algo simplesmente sem importância, que ninguém sabe, ninguém isso aqui fica só para mim e isso não vai fazer nada, isso aqui é só eu sei e pronto. Lê do engano. Lê do engano. Olha que importante a gente entender isso. Olhe para o teu altar, cada conflito, cada sentimento ruim que tem dentro de você. Uns vão te chamar mais atenção, até aos poucos você desenvolver uma sensibilidade para qualquer leve irritação. Opa, tem coisa suja aqui nessa mente, tem pensamento errado nesse altar, deixa eu limpar, deixa eu fazer o processo de expiação. Essa sensibilidade a gente já discutiu na outra aula, vai ser desenvolvida, podem ter certeza. Mas enquanto a gente está tão inconsciente do que passa dentro da nossa mente, vamos prestar atenção e utilizar a nossa experiência, que está tanto no nosso foco, para nos levar à mente. A nossa experiência, os nossos conflitos, eles não podem nos levar ao outro. Não tem nada a ver com o outro. Os nossos conflitos não podem nos levar ao outro. Os nossos conflitos, o que machuca, o que está torto, o que está... só pode nos levar à nossa mente. Ao pensamento errado que está ali. A gente tem que parar de achar que os nossos pensamentos não fazem efeito algum, que imagina, tudo que eu penso vai ser criado. Pois aqui está. O único nível onde criamos é a nível do pensamento. Se agora parece uma coisa totalmente sem controle, parece uma coisa que a gente não tem controle algum, parece algo que, meu Deus, eu não tenho como controlar isso, se parece é porque você ainda está inconsciente desse poder de escolha que você tem. A sua consciência está muito camuflada no meio desse turbilhão, né? E você está muito identificado com o pensamento, mas siga, siga porque isso vai mudar. Vai mudar porque a gente tem ajuda e a gente está aprendendo os movimentos a se fazer. Ele está deixando muito claro, eu não consigo atuar no efeito. Então não adianta a gente desperdiçar oração na hora que a coisa já foi criada, em termos assim, ó, ai, me ajuda com o outro, faz o outro entender, ai, arruma essa situação enquanto tu não for lá, o efeito daquilo
que você pensou, daquele pensamento que ainda está ali, que você não olhou, que está causando aquele conflito, vai causar outros. E vai continuar causando. Ali não tem nada que o Espírito Santo possa fazer. Ele está mostrando exatamente onde eu atuo, aonde você tem que ir, o que você tem que fazer. E agora, para a gente se apropriar disso e realmente integrar, né? Para não entender somente a nível intelectual, é o nosso processo de consistência nos estudos, de trazer essas verdades diariamente, né? É trazer o espiritual diariamente, a verdade do Espírito, o direcionamento do Espírito, que são as únicas leis que são verdadeiras e que funcionam. Então ele fala, tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Então vamos parar de focar no comportamento, que não importa tal comportamento, se tu vai fazer ou não vai fazer, se tu decidiu dar ou não dá, se você vai ou não vai, não importa. O que importa é qual é a causa aqui, qual é a intenção aqui, qual é o pensamento que está gerindo tudo isso, todo esse efeito. Tu vai ter que entrar. E para entrar, tu vai ter que silenciar, vai ter que ser honesto com o que você pensa. E o que mais o Espírito Santo busca e a maior alegria que ele tem é quando a gente é honesto, entrega para ele um pensamento assim, não, eu estou vendo injustiça, ou eu estou com ciúmes, ou eu tenho inveja, ou eu tenho... Qual é a motivação por trás? Por que que tá... Ou eu estou achando que o irmão não é digno, que o irmão não merece. Enfim, é ser honesto com aquilo que vem para você. Sem tentar, não, tentar camuflar, mas tudo bem. Sabe, a gente faz muito isso. A gente julga mesmo ali, tem uma crença do que a gente acha que é, e a gente muitas vezes tenta nos contar diferente, porque é errado pensar assim do irmão, a gente já sabe que é errado, então assim, ah, mas tá tudo bem, ele fez isso porque aí a gente tenta justificar, porque ele também não pode, né? Ele deve ter os seus motivos e tá tudo bem. E a gente vai tapando. E não é legítimo com o que a gente realmente pensou. E esse movimento é muito importante. Outra parte importantíssima, gente. Espera aí. Ah, ele fala o seguinte, eu vou reforçar, eu já falei, mas eu vou trazer de novo para reforçar, porque é uma chave importantíssima. Tens que mudar a tua mente, não o teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. Eu falei isso, né? A única coisa que a gente precisa é a disponibilidade de olhar para dentro da nossa mente, pensamento. Porque às vezes vai ser difícil ter essa disponibilidade, como eu falei aqui anteriormente. Porque a nossa verdade vai estar a gente vai estar segurando tanto aquela verdade sobre aquele irmão. E essa disponibilidade, ela vai acontecendo aos poucos, quando tu percebe que não tem outro caminho, né? Quando tu, sabe por quê? Porque tu vai viver de novo a situação e a situação se repete, e lá vem de novo aquele turbilhão de emoção, tu já vai começar a ficar consciente. E até que a tua disponibilidade vai dizer que, sabe, Espírito Santo, deixa eu perceber diferente contigo, eu não quero mais segurar esse pensamento com relação ao irmão. Eu não quero mais segurar esse julgamento que eu tenho. E essa disponibilidade vai crescendo em nós. Por quê? Porque o padrão, o efeito dos pensamentos que estão ali ainda, que tu não está querendo dar disponibilidade de ele trabalhar, vão estar surgindo efeito negativo. Vai sentir.
De novo, nunca é demais lembrar que a correção do medo é tua responsabilidade. O medo não vai sair da nossa mente sozinho ou por um milagre. Não, tem o nosso movimento. A correção do medo é nossa responsabilidade porque é criado por nós. Então, ele é criado por nós, e ele é validado por nós, e ele tem que ser mostrado o que ele é para ser desvalidado por nós. Então, é nossa responsabilidade tirar ele daqui. A gente tem ajuda, muita, mas o nosso movimento da disponibilidade é indispensável. Então, ao invés de pedir para tirar o medo, que é o que ele fala na sequência, quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Né? Que é tudo que a gente já falou. Agora a gente vai falando um pouco do medo, né? Falamos do medo, como que ele atua, o nosso papel quando ele vem, o porquê que ele vem, como que somos ajudados, tudo isso ele nos trouxe aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho do conflito. Como a gente experiencia conflito, né, gente? Conflito, eu não sei, eu percebo que volta e meia o conflito vem. Será que eu faço? Por que que eu devo fazer? Eu não quero fazer, devo ir. Então o conflito vem. E quando o conflito vem, ele nos orienta o que fazer. Ele diz o porquê que ele veio, por que que ele está aí e qual é o movimento para você sair do conflito. Vamos aprender? Vamos lá. Deixa eu ver qual parágrafo que eu coloquei aqui para gente. Só um pouquinho. Então ele fala... Vou começar aqui no parágrafo 5, tá? Aqui. O medo... Deixa eu ir até aqui. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem querer inteiramente fazê-lo. Né? Aquele senso de obrigação, tipo assim, eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, mas eu não queria ir. Nossa, acontece muito, muito. A gente faz o que acha que é certo, mas na verdade a mente não escolheu amar. Ele fala que esse tipo que o conflito, que tipo assim, eu agir de uma forma, mas a mente não, como a mente que é a comandante das emoções, é ali o único nível criativo, é ali o único lugar onde eu exercito a escolha, ou seja, onde eu exercito a minha vontade, é da mente que sai a minha vontade ou de amar ou de não amar. É da mente. Não é do comportamento. Então, quando o meu comportamento ele leva para um lugar onde a mente ainda não aceitou amar, onde a mente, uma parte da mente ainda nega, ele gera um conflito. E esse conflito, ele vai ser, ele fala aqui na sequência que vai ser um
uma chaminha que vai ganhando força e o fogo vai ficando forte. Uma hora tu vai explodir. Ele vai acarretar tensão, projeção e tu vai estourar. Tu não vai conseguir sustentar isso. O conflito ele tem que ser visto pelo que ele é. Ele tem que ser resolvido, ele tem que ser trazido à luz. Porque se você fica fazendo situações, quantas vezes a gente tem uma situação onde a gente faz o que acha, mas na mente a gente não fez essa escolha, fica conflitado. Eu vou porque eu sei que eu tenho que ir, mas eu não quero. Eu fico aqui porque eu sei que eu tenho, mas eu não quero. Quantas? E a gente vai levando isso de forma assim, e vai, um dia após o outro, e aquele conflito ali, continua. Aquilo vai gerar em nós uma situação insustentável e vai gerar muita raiva e vai fazer com que a gente projete muita coisa, porque não está sendo visto. Então, ele quer que a gente olhe o conflito, quando a gente se sinta assim, que a gente saiba que ele é medo e que a gente tenha o escape para ele, que a gente identifique. Olha que interessante, gente. Quando a gente se sentir conflitado, entender que é o ego, que é medo, e que a gente tem como trazer isso para a cura, né? Saber que o que eu estou fazendo, que uma parte da minha mente escolheu não amar. Uma parte da minha mente está negando, está recusando. E é a mente que faz a escolha do amar ou de não amar, não é o comportamento. De novo, a gente não quer dar autonomia ao comportamento, não, porque ele não tem. Então não adianta eu ir sem essa escolha não estar sendo feita na minha mente. Então eu vou conflitada, eu vou lá toda capenga, não adianta. A gente pode até mudar. Aí ele fala, tu muda o problema do nível 1 para o nível 2, mas tu não cura. Tu não fica em paz. Porque em qualquer lugar que você esteja com conflito, você não está alegre, você não está em paz, você não está feliz. Perde todo o propósito. Interessante, muito, muito maravilhoso esse ensinamento. Então ele fala o seguinte, vou passar aqui para outra parte que eu quero ler aqui. Então ele fala da forma como que a gente está, como que a gente resolve o conflito, quando a gente percebe a mente conflitada, a mente não aceitando, né? E outra, antes de entrar na correção, na medida que ele fala da correção do conflito, eu quero falar o seguinte: o Espírito Santo não pode fazer mais do que aquilo que a gente está disposto a dar. O que ele quer dizer com isso aqui? Quando ele fala o Espírito Santo, aqui no parágrafo 6, frase 2, o Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. É que às vezes o Espírito Santo, ele quer fazer com que você aceite aquilo que você não está aceitando, que está gerando conflito. Ele quer fazer com que você ame. Porque ele quer te mostrar, ele quer que você, por livre, mas você tem que, por livre e espontânea vontade, querer amar aquilo e decidir, não, ok, eu estou aqui, então eu não vou mais estar aqui de forma conflitada, eu vou amar isso. E ele quer fazer com que você ame isso, mas por livre e espontânea vontade. Então o conflito ele tem que ser desfeito por uma aceitação sua de que, de certa forma, você escolheu não amar e você quer mudar isso. Só que muitas vezes você não vai admitir que amar aquela situação é o que vai te fazer mais feliz, porque se a tua mente está em conflito é porque você, a nível mental, dizia, eu preferia estar em outro lugar, eu queria estar em outra condição, eu queria estar com outra, sei lá, numa outra situação. E você tem aquilo como certeza, olha que importante.
E aí você vai continuar conflitado, porque quem sabe você não vai estar disposto a aceitar que aquilo que você está fazendo, a sua mente amar aquilo e aceitar esta meta unificada. O que que é a meta unificada? A solução que ele fala da correção, que a gente vai passar agora, ele fala que a aceitação de uma meta unificada. A meta unificada é o seguinte: eu faço aquilo que eu escolhi amar. A tua mente e o teu comportamento estão em concordância. E tudo que você faz com a concordância da onde vem a energia toda, da onde é criada a energia toda, tudo é maravilhoso, tudo flui, porque tudo vem com aceitação, e onde você aceita estar, você faz com amor, com alegria, não há conflito. Então, às vezes você vai demorar a aceitar essa meta unificada, de a mente amar aquilo, de a mente integrar aquilo, certo? Então, o Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. Qual é a tua disponibilidade de aceitar uma meta unificada, de abrir mão do que o teu ego está julgando que é melhor, do que é mais importante, aonde que você deveria estar, porque não aqui agora não é assim, não é o que eu queria. Não é? Porque você está em conflito e o que o Espírito Santo quer que você entenda e aceite é o seguinte: todo lugar que você está, eu estou contigo e você tem o potencial máximo de realização ali naquele local, naquele instante com aqueles irmãos. Ele quer parar com esse nosso senso de julgar que tem o lado melhor, que tem o melhor, que tem o pior, que eu não quero estar aqui, que eu quero estar ali. Ele tem todo, ele quer que você integre algo seguinte: aonde você ama de corpo e alma, corpo, né? Vamos botar aqui, aonde eu atuo na matéria e eu atuo no espírito, onde você está de corpo e alma, é o que é. É onde você está feliz, é onde você está alegre, é onde você irradia, é onde você frutifica. Não importa onde. Mas e aí, para o ego? Não diferenciar, não julgar, aceitar essa meta unificada. Então, vamos lá para o parágrafo 7, que vai concluir o nosso aprendizado do conflito. Ele fala o seguinte: o primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber, antes de tudo, que o conflito é uma expressão de medo. Então, o primeiro passo é identificar, assim, estou com conflito interno, ou seja, uma expressão do medo, eu preciso olhar para isso. Dize a ti mesmo o que de alguma forma tens que ter escolhido, não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Olha como ele nos dá a receita, né, do bolo. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. Tudo volta na expiação. Tudo volta na correção da tua mente. Tudo leva ali. Parece ser tão simples, mas a gente tem tanta resistência de sair do outro e entrar aqui nessa aceitação, ou sair do que a gente valida, do que a gente acredita, do que a gente acha que é o melhor, para ir ali na expiação de aceitar o que ele traz, aceitar a correção que ele tem, né? Então, primeiro, identificar que o conflito é uma expressão de medo. Segundo, se o medo entrou, é porque eu decidi não amar, eu escolhi errado na minha mente, eu tenho pensamentos julgadores, pensamentos isolados, privados de medo. E o terceiro, fazer os passos para minha expiação, pedir ajuda ao Espírito Santo, aonde ele atua comigo, aonde ele me transforma. Pedir ao Espírito Santo aonde ele consegue agir, aonde ele vai guiar, aonde ele vai me mostrar. Esses passos podem ser resumidos desta forma. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor.
perfeito, o único remédio para a falta de amor é o amor perfeito, e o amor perfeito é a expiação. O amor perfeito é, ao invés de eu querer manter aquela minha vontade pequena que eu acho, que eu sou apegada, é eu querer entregá-la pela vontade dele, pela vontade do meu ser maior, que trabalha para o meu verdadeiro ser. É eu querer parar de culpar o outro e trazer para dentro da minha mente e não querer mais ver aquela injustiça, não querer mais ver o filtro da ingratidão, o filtro do prevalecimento, os filtros que eu estou escolhendo validar, os filtros que eu estou escolhendo fazer verdadeiro. A expiação é o amor perfeito, é entender o seguinte, peraí, só o amor é real, o amor habita em mim, e eu tô aqui enxergando um monte de ingratidão, prevalecimento, injustiça, e eu tô aqui, minha mente está aqui vendo um monte de coisa que não é real, que não foi Deus que criou. Peraí, cura isso aqui. Isso é a maior prova de amor que a gente pode dar para nós mesmos e para o mundo, para a filiação, para Deus. Lembra que a gente falou na aula passada sobre o altar de Deus, que ele fala que o maior presente que ele pode receber é o pedido da expiação, que é o pedido para desfazer toda a forma errada que a gente enxerga na nossa mente, é a maior dádiva e única dádiva que a gente deve oferecer em oração? Ele nos disse isso na aula passada. Que a maior expressão de amor é parar de projetar. É aceitar a expiação, aceitar corrigir na tua mente. Trazer para tua mente só o que é real, só o que é de Deus, só o que é verdadeiro, para ela criar da forma certa, para ela usar o poder do pensamento para as coisas boas. E aí a gente fica aqui com uma mente poderosíssima, criando um monte de coisa ruim, criando um monte de ilusão que a gente acredita, vive e ainda reforça, porque viveu a experiência, viveu o efeito daquele pensamento e ainda vai reforçar, porque vai experienciar. A gente não entende como a gente fica correndo atrás da cola sem o processo de expiação, porque tu vive o efeito do teu próprio pensamento, da tua própria crença, da tua própria forma de ver, que você já liberou aí no pensamento, mesmo que você não reconheça. Você fica vendo por esses filtros, vivendo através desses filtros e reforçando esses filtros e essas experiências na tua vida, na nossa vida. A gente faz isso. É. Para nós encerrar esse subcapítulo, eu vou dizer o seguinte. Eu vou ler o seguinte. Parágrafo 9. Poucos... Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Onde é que eu quero ler aqui para vocês? É a frase 3. Quero começar aqui. Poucos apreciam o poder real da mente, e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se esperas poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante estás criando. A cada instante a mente está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância. Mas não é essa a razão pela qual não acreditas nisso. É porque você prefere acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real, porque de fato tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, né? A culpa pelos pensamentos errados. Então, a gente fica inconsciente do que passa aqui, porque a gente não pode sentir culpa, a gente não sabe o que está passando aqui.
Mas isso tem um custo muito grande, porque a gente percebe a mente como impotente. A nossa única fonte de poder, percebemos como impotente. Olha a tamanha distorção. A nossa única fonte de poder é percebida como impotente. A gente precisa mudar isso. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Não existe pensamentos vãos, todo pensamento produz forma em algum nível. É simples assim. E a gente precisa olhar para a única fonte de poder. Essa única fonte de poder, esse único local onde criamos, precisa estar dentro da nossa atenção. Senão, a gente acha que está à mercê de situações aleatórias aqui, que é vítima do mundo. Ok, se isso está confortável para você, se isso é uma posição que te deixa confortável, fique. Mas é uma pena, porque vai chegar uma hora que vai doer. Porque ali o medo só vai crescer. E o medo cresce, e o que que cresce? Sofrimento. O medo é coisas ruins, é limitação, é tristeza, é depressão. Então, tu nunca está dormente, né? Tu estás sempre alimentando algo, a mente nunca para de criar. Ele fala, tua mente nunca para de criar. É melhor tu começar a olhar para o que ela está criando. Porque tu fica dormente, inconsciente dela, mas ela não está parando de te fazer dano, não, porque tu não está olhando para ela, tá? Ela não está parando de fazer dano. Ou tu olha e faz o autocontrole do medo e reconhece e busca saber e busca olhar e busca espiar, ou você vai ser dominado pela inconsciência, pelo condicionamento dele, do medo que ele vem e ele toma conta. Não subestime. Ele toma conta. E ele leva a tua vida inteira. Desenha todo o teu quadro emocional, né? Então, o caminho está aqui, meus queridos. Vamos juntos. É muito bom saber que tem tanta luz, que tem tanta ajuda para a gente retomar o que a gente é, o poder do que foi criado por Deus. Agora a gente vai, a lei da causa e efeito aqui é interessante porque é uma continuação muito grande, né, do medo e do conflito, porque ele explica de novo que a mente é a causa e o efeito é a experiência. E o nosso foco é na experiência a causa nunca é vista. E a gente tenta mudar a experiência, a gente bota uma coisa de um lado para o outro, e a gente tenta mexer a coisa aqui, e a causa nunca é vista. E o que ele deixa claro aqui é o seguinte: eu não posso te ajudar no efeito. Você tem o poder, ele reside na tua mente, e é ali que eu faço a guiança. É ali que eu transformo. É ali, não me pede para ir lá no efeito e não, sem trabalhar na causa, porque aquilo vai voltar para ti. Se você não atuou no teu pensamento, aquilo volta. Então, me entrega o que é importante, de novo, quando a gente voltou lá no início. Me entrega o teu pensamento, é aqui que eu ajo. E o resto eu controlo. Agora, controlar o efeito do que tu já escolheu, não dá. Eu preciso atuar aqui na tua escolha. O capítulo do causa e efeito é isso, me dá a tua escolha. Ele pede para a gente parar, refletir nas escolhas, entregar para ele, olhar para que tipo de pensamento está por trás das escolhas, pedir para enxergar diferente, pedir esclarecimento, né? Pedir visão, esclarecimento é discernimento, visão, né? Ele fala, quando tu coloca o teu pensamento, a tua intenção,
o que está sendo criado na tua mente sobre a minha orientação, o que vem para ti vai te trazer paz, não vai te trazer medo. Se tu tens um estado de medo, se tem um estado de desconforto, que você vai identificar que aquilo não desce suave, aquilo não vem assim, tipo, te trazendo a certeza, ufa, é isso. Porque a decisão, quando a gente coloca a nossa mente para ser orientado, e confia na guiança, porque tu entregou realmente, tu limpou, tu olhou o teu altar, tu pediu e tu coloca ali, quando chega, tu fala, é isso. Ele vem com uma certeza fantástica, te trazendo muita paz. Mas se a tua decisão, ela tá ali toda, ai, ai, será? E te trazendo insegurança, não levasse para a guiança. Não olhasse para dentro. Não fosse para o profundo, para o centro da tua mente, não fosse lá para o altar e entender o que está lá. E aí ele fala, é ali que eu atuo contigo. É ali. O efeito, eu não consigo. Se eu controlei a escolha, o efeito eu consigo controlar. É controlado por mim. Ou então no processo de expiação, onde você identifica e você me entrega a nível mental, de pensamento, de intenção, julgamento, e você me entrega o que está ali, eu consigo controlar os meios. Eu controlo os meios. Mas enquanto a mente está criando equivocado, não tem o que fazer. Então, isso é uma chave hoje muito grande para nós, que a gente precisa integrar para a nossa evolução espiritual, para o nosso caminho rumo à verdade, rumo à casa, rumo à nossa força real, é entender a lei de causa e efeito e aonde que o universo te ajuda, aonde que ele atua contigo, aonde precisa da tua parte. Então, eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância ou não será capaz de ajudar-me. Não fica achando, ó, parágrafo 2, eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância ou não serás capaz de ajudar-me. Ele quer muito ajudar. Mas se a gente acha que o que passa aqui dentro não importa, ninguém vê, não tem efeito, deixa ali as coisas ruins, deixa o lixo ali, e a gente fica pedindo as coisas aqui para conseguir, para achar o negócio, para conseguir o dinheiro, para conseguir a solução, ali. Por isso que não faz sentido, né? As nossas orações de súplica. Uns conseguem, outros não conseguem, uns vão, não vão, aí a gente acha o quê? Que Deus escolhe. A gente ainda bota isso na mão de Deus. O ego adora colocar para Deus o que é nosso. Porque a gente atua onde ele não pode fazer a grande transformação. Bom, então, a lei de causa e efeito, a gente discutiu bastante nesse subcapítulo. Por isso que eu quero dar uma passadinha, que eu sei que a gente tem só mais uns minutinhos, que eu deixo sempre até 9h30 para a gente fazer, né? Porque 3 subcapítulos em 1 hora fica pouco. Então, a gente tem uns minutinhos a mais aí, porque vale a pena, né? Vale a pena. Mas o causa e efeito trouxe muito do que eu falei, né, na parte do medo já. Então, eu gostaria que a gente agora passasse para falar um pouquinho do juízo final, que eu acho essa leitura muito interessante, o significado do juízo final. É fantástico, porque ele vem desmistificar uma crença muito enraigada de um julgamento de Deus, né? Deixa eu ir lá para botar aqui, compartilhar a tela com vocês, para quem não tem o livro. Então, a gente tem de novo o juízo final como um momento que vai chegar aonde Deus vai falar se a gente merece ou não a eternidade, o céu.
a gente coloca para Deus, né, o julgamento, a gente projeta para ele os julgamentos que a gente tem aqui do certo e errado. E essa crença nos faz ter um medo danado desse juízo final e manter a projeção de uma forma muito justificada. E manter os nossos pensamentos ruins, tudo sem ser visto, tudo tapeado ali. E manter essa impotência que a gente tem com a nossa mente. Porque eu não posso, né, sentir errado, perceber errado, é pecado, vai ter o juízo final, vai ter um momento onde Deus vai vir e vai dizer, Camila, tu não fosse boa, tu não merece o reino e tu vai pro mármore do inferno. Quem não tem esse medinho, né? Quem nunca teve? E eu acho interessante que ele vem trazer um outro significado para o juízo final, o significado do amor, o significado da incondicionalidade, da misericórdia incondicional de Deus, do amor infinito, para a gente entender o que é isso. Olha que lindo. Vamos ler juntos. Deixa eu pegar aqui a parte que eu quero ler. Em geral, parágrafo 3, tá? Deixa eu botar aqui melhor para vocês. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final, ao invés de um acerto punitivo. Por mais que possas pensar que a punição é merecida, a punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa. E o objetivo do juízo final é restaurar em ti esta mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa, o juízo final, levar a nossa mente à avaliação da verdade. Tirar a nossa mente da avaliação do que é falso e levar a nossa mente ao seu juízo final, ao juízo, ao senso do verdadeiro. Que é um empreendimento que a gente está aprendendo a fazer aqui, que não é de Deus. Ah, você merece, você não merece, você será punido, você não será. É um empreendimento feito por nós, junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, que purifica a nossa mente, que vai nos mostrando o que é falso, o que é verdadeiro. Olha o medo aqui, olha o ego aqui, ó. Olha os teus padrões que você escolhe validar e tu vai parando a partir do momento que tu reconhece de acreditar. Você já não percebe que tem briga que tu não consegue comprar mais? Nesse processo de evolução, quando eu olho, tinha coisas que me afetavam, que pessoas que ativavam gatilhos, vamos dizer assim, ou seja, pessoas que me mostravam, né? Hoje eu sei, pensamentos de julgamento aqui, e eu ficava irritada, e aquilo me irritava, e aí a discussão entrava e você ficava naquilo sem fim, um querendo ter razão, o outro... E aquilo é uma batalha sem fim, infinita, o ego querendo provar um para o outro, né? Quando o ego entra em conflito, um quer mostrar mais que o outro, um quer ganhar, um quer ter razão e o outro também. E, e, e aí, depois que tu começa a reconhecer a falsidade disso, não consegue mais. Entra o juízo da verdade, tu não entra mais naquela, tipo assim, aquilo não faz mais sentido. Aquilo que antes tu validava tanto, que mexia tanto contigo, que tu acreditava tanto, que tu aceitava tanto, simplesmente não faz mais sentido. É algo fantástico se a gente prestar atenção na nossa experiência. Tu não entra mais, tipo, aquilo não tem mais sentido, a tua mente já não dá mais valor, já não aceita. E é isso que ele vai fazer no nosso juízo final com o ego. O ego ele vai ficar tão evidente que a gente não vai mais crer nele, não vai mais aceitar o que vem dele. Vai ser avaliado pelo que é. E aquilo não vai ganhar vida, porque não vamos mais dar a vida aqui que antes dávamos. Esse é o juízo final.
E ele fala que o processo de expiação, quanto mais mentes a gente ativar para um processo de expiação, de voltar para dentro e curar, a gente encurta sem medidas o tempo que a gente levaria como filiação para o juízo final. Ele fala do tempo ali, há quanto tempo está sendo empreendido, né, o, o, o plano da salvação através da expiação, através do Espírito Santo, e quanto mais tempo, só que ele fala que a mente milagrosa, que é essa mente que ele vai preparar para tirar o medo de cena, que é a mente que vai deixar a vontade amorosa livre, que é a mente que vai reconhecer a sua vontade, reconhecer a vontade do Pai, é a mente que nós estamos buscando aqui. Ele nos fala que essa mente vai iluminar muitas outras mentes. Por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo nós aqui juntos trabalhando para esse projeto real, da nossa liberdade, do nosso juízo final, porque a gente parando a nossa projeção, a gente ilumina, a gente inspira, a gente já falou isso, a gente traz tantas almas, tantos irmãos que precisam tanto da nossa ajuda. Então, o juízo final é esse empreendimento que vamos fazer juntos com o Espírito Santo, até o desmascarar do ego. E a gente não validar, como acontece em algumas experiências nossas que a gente pode ver. Então, é uma interpretação totalmente diferente de uma achar que Deus vai nos punir. É totalmente oposto a isso, né? É lindo. Aí ele fala uma frase aqui, linda, no parágrafo 5 que a gente vai encerrar, que é o seguinte: ninguém que viva no medo está realmente vivo. É que tem muito potencial criativo nosso sendo bloqueado, meus queridos, pelo medo. Tem muita coisa linda sem ser manifestada por causa do medo. Todo o nosso potencial está retido no medo. Ninguém que viva no medo está realmente vivo, então a gente não tem noção. Na liberação disso, quanto de vida entra em nós, o quanto é expressado por nós. Enquanto a gente não viver isso, a gente não está realmente vivo. Olha que afirmação. Que a gente pegue, que a gente leve para dentro, integre, né? Para a gente ter a nossa meta de identificá-lo e tirar a crença nele, não investir mais nele, que é o que vai acontecer. Certo, queridos? Bom, eu quero pausar a gravação e eu gostaria de saber se alguém quer trazer algo aqui para nós, né? Compartilhar algum insight, alguma experiência, algo que possa querer, né, trazer aqui para a gente. Quem pode ficar, quem tiver que sair, saia, quem pode ficar, que fique. Quero saber se alguém quer compartilhar alguma coisa, trazer aqui para nós, para o grupo. É muito bem-vindo.